7h55 da manhã, 7h55 da manhã, o horário em que eu começo a gravar esse vídeo para o meu canal, o Questionador Bíblico. O Questionador Bíblico sou eu. E assim eu interpreto da minha forma, da minha maneira, como eu penso e como eu acho. Porque assim os pastores também fazem do jeito que eles querem e do jeito que eles acham. E de repente você, crente evangélico, fala e repete o que os pastores pensam, ou você fala e repete o que eles querem que você repita e fale aos outros e ao mundo, e fica essa ladainha de falar de dízimo, de falar de rei Salomão, de Davi, de não sei de quê, e aí vai levando engano às pessoas. Então hoje, dia 1º de julho, mês 7 de 2025, vamos nós aqui para mais um vídeo, tá certo? Peço aí que você se inscreva, tá bom? No meu canal, se você gostar, se não gostar também, tá certo? Se inscreva aí para dar essa força, curta o vídeo se o seu dedo não for curto e comente algo a respeito, tá certo? Não precisa compartilhar, o compartilhamento o YouTube aí se encaminha de fazer conforme o número de inscrições e de curtidas, tá certo? Vou eu aqui discorrer novamente sobre aí o caso de Davi, e pegando um comentário de um sujeito lá no Instagram do vídeo que eu falei, né? Em que um pai entrega uma filha jovem, pequena, virgem, a um homem num suposto casamento e coloca ela num jegue. Não sei em que ano isto ocorreu, não tive o trabalho de pesquisar sobre isso, mas o fato é que parece ser agora nos tempos modernos, não é? Da tecnologia, porque tem um monte de gente filmando e gravando, inclusive ela está chorando. Também ainda não sei se é isto que se trata, né? Na descrição fala. E um camarada lá me respondeu quando eu comentei, e ele disse: porque segundo a medicina, Davi sofria de hipotermia, não é? Por que não a própria mulher dele, para esquentar, precisava de uma jovem virgem? E por que não Betseba, que estava viva ainda, inclusive? Quando o rei Davi envelheceu, quem é que, sabe, é uns errinhos assim, quando o rei Davi envelheceu, parece que ele envelheceu, hoje ele estava com 20, ou ontem ele estava com 20 e ele acordou hoje com 100 anos, envelheceu, parece assim, né? Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, não diz quantos anos, né? Não sei porquê também. Cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Porra, só ele que sofria desse frio intenso, dessa hipotermia. Os outros não. Abraão morreu em ditosa velhice, Moisés morreu lá de trás das montanhas, que Deus foi lá matar ele por desobediência. Morreu lá. Aí só Davi que sofria dessa hipotermia. Então já de idade bem avançada, um velho. Davi então estava velho. Cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Tá, eu vou acreditando que ele não se aquecia. A desculpa. Isso aqui é desculpa, cara, de escritor, que esconde os fatos reais do que é. E aí depois você vai ver, se você quer a referência, 1 Reis capítulo 1 em diante, o versículo 1 em diante, depois o contexto fala aqui de uma disputa de reinado. Adonias, que quer ficar com o rei, o trono dele,
Aí eu vou ler aqui. Quer dizer então que ele não se aquecia, mas ele não se aquecia com os lençóis. Fazia o quê? Muito frio? Aquela região ali nevava? Como é que é? É muito frio? Por isso, os seus servos lhe propuseram, os servos dele, nós vamos procurar uma jovem virgem. Porra, eles enfatizaram aqui uma jovem virgem. Tinha que ser virgem. Jovenzinha, 12 anos. 12 anos, 13, 14, que fosse 15, 17. Jovenzinha virgem. Para servir e cuidar do rei. Por que não, já que ele prezava a fidelidade a Deus, será que ele não sofria da tentação, da carne? Não tinha isso? Nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ele não tinha servas no palácio para cuidar dele? Na sua casa ele não tinha? Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Só para deitar do lado do velhinho, para aquecer o bichinho. E você acredita que eles não fizeram nada? Davi não fez nada. Davi era rei, rapaz, ele podia, e o que ele quisesse ter, ele podia ter. Ele mandou um amigo dele, que era general, ir na frente de batalha para matarem ele. Não é nem que ele foi morto pelo exército, não. Para matarem ele do próprio exército, para poder ele ficar com Betseba. A fim de aquecer o rei, a jovenzinha virgem. Só a jovenzinha virgem para aquecer o velhinho, porque os lençóis, os cobertores não podiam aquecê-lo. Aí tem gente que prega isso com a maior naturalidade que Davi. Então, daqui a pouco, ou se isso não acontece, os pastores aí que largam suas velhas para se casarem com umas novinhas, porque ele precisa se aquecer. Vai cada uma mesmo. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. Sabe, pegam e entregam assim como... Talvez é o mesmo caso do vídeo. Foram lá, compraram essa jovem dos seus pais, pagaram e trouxeram-na à força, porque não conta, cara. Não conta esses detalhes. Igual como eles não está escrito, e aí os crentes gostam de dizer assim... porque isso é mistério, que é mistério pertence a Deus, as coisas ocultas pertencem a Deus. As coisas ocultas, cabeludas na Bíblia, pertencem a Deus, porque é mistério. Aí tem um monte de pastor querendo contar mistério de Deus. Isso é mistério então, cara. Igual como ninguém sabe como é que Caim matou seu irmão, pega uma mulher e sai com ela, vai para uma outra terra, e quando chega lá já tem gente. Sendo que o início da história ainda está ali entre eles, aonde é só eles dois, de filhos de Adão e Eva, de Eva e Adão. Ainda não tinha nascido outros, ou se tinha, tivesse nascido uma mulher, então que mulher que ele tomou para si? E levou para aquela outra cidade, onde chegou lá já havia gente, e se não tinha ninguém, quando Deus disse para ele, olha, ninguém vai te tocar, ninguém vai te matar... E o cara tinha acabado de matar o irmão e agora estava Deus defendendo Caim, dizendo que maldito aquele que te tocar, que te ferir, quem te ferir vai ser ferido. Falou para ele. Ou seja, isentou ele da condenação e do mal. E se Deus falou isso, que ninguém tocaria nele, se não tinha ninguém, se os únicos que podiam matar ele eram os seus pais. E aí? A mesma coisa aqui. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. É o que diz aqui. Então, o caso de terem ido pegar essa jovem lá, terem comprado, porque se não compraram, tomaram a força. E se apenas chegaram e disseram, não, é para ela aquecer o rei, é uma jovenzinha de 12 anos,
para aquecer o rei, porque o coitadinho está lá morrendo e não consegue se aquecer. Então cadê Deus para cuidar de seus servos? Por que então o Espírito Santo, Deus, não esquentava esse cara? Por que Deus não cuidou da saúde dele, da velhice dele? Se ele prometeu que todos aqueles que crescem morreriam em ditosa velhice, seriam abençoados na velhice. Então por que ele estava sofrendo de hipotermia, de frio intenso, que não conseguia se aquecer, e a mulher dele que não deitava do lado dele? Ah, rapaz, conta a outra, cara. Aí um monte de crente evangélico, teólogo do cacete, lá no Instagram ou nos comentários do vídeo, defendendo a porcaria, a devassidão, a pedofilia de Davi. Estou falando do rei, tá? E não estou com discurso de ódio, estou lendo aqui a Bíblia, o que está na Bíblia. E aí? Não fala, não dá esse detalhe, como é que trouxeram essa jovem? Foi a força? Ameaçaram seus pais porque era a filha mais bonita em todo o território. Todo o território. Igual a Virgem Maria. A única virgem, todo Israel foi Maria, só achou ela, que era digna, fiel. Só tinha ela. Ah, rapaz. Já tá dando, isso aí já virou a página já. Tá jovem, muito bonita, cuidava do rei, tarará. Aí, pronto, daqui para cá, do versículo 4 para baixo, aí só fala aqui agora da disputa de Adonias querendo o rei. Adonias, cuja sua mãe se chamava Agagite, talvez era uma outra mulher, porque ele queria o trono de Davi, esse Adonias. Sei lá que porra é essa de confusão, cara, que a Bíblia faz. Tá, aí eu vou bem aqui no versículo 15. Que do 4 até aqui o 15 em diante também, só fala dessa disputa do rei. Aí depois entra Salomão, Betseba entra para intervir, pede a ele, como é? Isso aí, quer ser o rei, já se colocou como rei. Então, que eu achava que Batseba já estava morta, né? Tinha morrido, mas não. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você quer, né? Perguntou o rei. Tá aqui. Aí chega lá, tá lá a sunamita Abisag deitadinha do lado dele, aquecendo o velhinho, taradinho. Davi, como Salomão, foi um tarado. Salomão aprendeu com Davi, aí você fica idolatrando Davi. Vocês crentes evangélicos, presta atenção. Vocês criticam os católicos porque dizem que adoram Pedro, João, Mateus, não sei o que, Tiago, Paulo, tem lá. Mas vocês pregam sobre eles. Vocês pregam sobre Davi, Salomão, que foi um prostituto. Salomão foi um prostituto. Porque não tem na Bíblia Deus autorizando casar com 2, 3, 4 mulheres. Aí vem você que dizer que não, que era permitido. Aonde que tem essa permissão? Davi cometeu o pecado, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele cobiçou a mulher do general dele, que era amigo pessoal dele. E aí? Não, mas Davi teve a paga dele. Teve porra nenhuma de paga, rapaz. Pagou consequência nenhuma. Isso aqui é a relatividade da vida, o que acontece com todo mundo. Não é que Deus foi lá e puniu ele, não. Tinha que ter punido, era na hora, então. Então, se a mulher dele até então, ele já idoso, é porque ela estava velha, não conseguia aquecer ele. Já deu. Tô ficando por aqui, esse vídeo vai falando aí, vai dando mais raiva. Tá bom? Forte abraço. Se inscreva, lhe peço mais uma vez, dê essa força e essa moral. Se você é um questionador também da Bíblia, você é um é um decepcionado pela religião, decepcionado de Deus, você se frustrou com Deus, como eu me frustrei com Deus, com a igreja, com os pastores, com todo mundo da religião, com a política. Então, se você é um desses, você não está só. Então, se inscreva aqui no meu canal e curta o vídeo,
se você gostou. Se não gostou também pode dar o seu dislike. Valeu, forte abraço e fui!